som. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de setembro de 2021, estamos aqui. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Rejane. Esse aqui é o Felipe. Esse é o Paulinho. E juntos nós somos os facilitadores do estudo dessa noite. Estamos no nosso canal do Gelco, do Selvi, no estudo da Gênese. E o Selvi é uma casa espírita que fica no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E esse estudo está sendo, normalmente ele é presencial, mas ele está sendo produzido online, né? A gente tem feito esse estudo online diante do cenário atual. Então, ele está sendo feito pela internet. Participem com comentários, fiquem à vontade e as dúvidas aqui também pelo YouTube e lá pelo nosso grupo, no chat do WhatsApp. Bom, até agora, quem está presente é a Vânia. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda. Daqui a pouco o pessoal vai chegando devagarzinho, né? Então, vamos fazendo a página e a prece. Só um minutinho. Eu sempre fazendo alguma coisinha para pagar um mico em rede nacional. Vamos lá. Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos. Dê-lhes alegria, que é o que melhor remédio que o céu fornece aos homens, capaz de curar todas as chagas. E a prece inicial fica com quem? Com Paulo, né? Assim, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma semana reunidos e pedir a permissão, primeiramente a Deus, e também aos guias que coordenam tudo, para que possamos iniciar mais um momento de esclarecimento da doutrina. Que todos possamos estar com a mente e o coração aberto para receber boas inspirações e as instruções para aproveitarmos este momento tão aguardado a cada semana, que é compartilhar e estudar, para que possamos depois ter mais recursos no nosso dia a dia, sabendo praticar bem e também aprender de Deus. E assim dando por iniciada mais uma reunião, que assim seja. Graças a Deus. Bom, o nosso estudo hoje... Peraí que tá fazendo um... Pronto. Já consegui diminuir aqui. Agora o nosso estudo começa com o Paulo, né, Paulinho? Se bem que tem pessoal aqui que acabou de chegar. Tem a Luísa Dutra. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Tem a Glauce também, que acabou de chegar. Boa noite, Glauce. Que bom te ver por aqui. E aí eu acho que o Paulo já pode começar, né? Fica à vontade. Boa noite, tudo bom? Meu som tá bom para vocês? Dá para ouvir? Obrigado. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao mesmo capítulo que há 2 semanas nós já estamos estudando. É o capítulo dos fluidos, né?
capítulo 14 dessa segunda parte do livro A Gênese. E eu vou começar aqui comentando no item curas, que vai do item 31 até o 34, e depois o nosso amigo Felipe vai dar seguimento à segunda parte, né, após os comentários, que é aparições e transfigurações, que vai do 35 até o item 39. Então vamos falar primeiro das curas. Então, dando aqui para todos os colegas que estão nos acompanhando em nosso estudo semanalmente, ou aqueles que porventura estão chegando hoje, né? Sejam bem-vindos a mais um estudo. E assim, eu sempre gosto de contextualizar o nosso estudo, né? Para a gente, de repente, a gente não ficar perdido. A gente está no mesmo capítulo desde semana passada e semana retrasada. E por que é importante isso? Porque o que eu vou começar falando aqui sobre a questão das curas está ligado com os primeiros itens que nós vimos, né? Lembra quando você falava lá do perispírito, que é um aglomerado de fluido em torno do espírito? E vocês devem lembrar também que a gente comentou que, de acordo com os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos desejos, nós mesmos damos qualidades sui generis a esses fluidos, né? Dependendo do nosso pensamento voltado para o bem ou para o mal, é a sintonia. Então vamos estar dando qualidade a esse fluido. Cada sentimento, cada emoção praticamente tem um fluido específico, né? Isso que Kardec comenta lá em um dos itens. Tanto que não daria nem para denominar cada fluido. Você imagina, cada sentimento emana um tipo de fluido específico, né? Se eu sinto ciúme, eu vou estar emanando um tipo de fluido. Se eu sinto mágoa, um determinado outro tipo, né? E isso para o bem também, né? Pode ser benéfico ou maléfico para a nossa saúde. Então a gente viu isso lá, né? Nós damos essa qualidade. E como o fluido mais próximo de nós é o próprio perispírito, nós vamos estar fazendo o perispírito sendo mais sutil ou mais denso, dependendo do nosso enquanto espírito, né? Nós é que somos o vetor. O espírito é o vetor que determina as qualidades fluídicas desse fluido, né? E, consequentemente, isso vai interagir com a matéria mais tangível e com o entorno, à nossa volta, tanto as criaturas encarnadas quanto os espíritos também. Aqui vocês já devem ter passado por Céu e Inferno e também no livro dos Médiuns, que falava que cada um de nós, assim, a gente tem a nossa sintonia e a nossa afinidade com os espíritos, né? De acordo com aquilo que nós, na média, pensamos. E essa afinidade aprendemos agora na Gênese, né? Qual é a origem dessas questões? Estão tudo nas relações fluídicas. Então, o fluido tenta se afinizar com fluidos compatíveis, né? Então, assim, tendo essa introdução, vamos dar prosseguimento aqui no item. Lembrando que quaisquer dúvida que tiverem, que vocês tiverem, podem colocar aí no chat, né, do YouTube, que depois, na nossa pausa, a gente vai comentar. Ou dúvida, ou complementações, ou comentário. Então, fiquem todos livres. E começando, então, no item 31 das curas. Ele diz, como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Olha só que importante, eu vou até repetir. Ó. O espírito encarnado, né, ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Né? A cura se opera mediante uma substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã.
aqui também eu vou dar uma pausa, né? Quando eu estava estudando para esse estudo hoje, né? Eu lembrei de fazer essa observação com vocês, que é assim, mesmo a doutrina espírita, né? Ela não, a gente ainda não chegou, nem pelo que a espiritualidade nos ensinou, na natureza, assim, no conhecimento completo da natureza intrínseca do perispírito. Em geral, o espírito, então. Então, assim, muitas vezes a gente estuda o efeito, mas a natureza do que é da parte íntima, que é formada, isso aí, nosso conhecimento ainda não é completo, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, em vista disso, Kardec usa determinadas expressões para fazer analogia, né? Mas ele mesmo vai ressaltar em diversas partes. Isso é só uma analogia, não é para identificar plenamente com as coisas que ocorrem na matéria. Vou dar um exemplo aqui, quando vai estudar, eu queria até que o Felipe, de repente, vai tocar um pouco nessa parte, mas a gente já estudou lá no livro dos médios, quando fala da propriedade do perispírito se tornar tangível, né? Que até hoje em dia a gente chama de materialização. A tangibilidade. Kardec vai dizer que é como o perispírito se condensasse, mas ele usa essa palavra como força de expressão também, porque a condensação é algo que a gente estuda, por exemplo, a condensação das substâncias que a gente já conhece, a água, né? Como é que a água se transforma do líquido. Essas mudanças de fase, que é mais ou menos assim, tem a ver com as ligações entre as moléculas, né? Estando mais afastada ou não uma das outras. Isso a gente já sabe. Mas, assim, ele vai usar essa palavra condensação como força de expressão, que é mais ou menos como se condensasse, como se o perispírito se tornasse uma matéria parecida com a nossa aqui. Então, aqui é a mesma coisa que ele vai falar molécula sã e molécula malsã. Porque alguém pode imaginar. Então, o perispírito ele tem moléculas, o fluido? A gente não sabe, né? A gente está estudando a matéria agora, o corpo humano, então quem dirá o perispírito, mas ele só vai usar uma força de expressão aqui. Vamos dar prosseguimento. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substância medicamentosa alterada. Resumindo aqui, para a gente entender, essa parte é a mais importante do item 31, né? Porque Kardec vai dizer o que influencia nesse poder de cura magnética, de cura espiritual. O poder curativo depende de 3 condições. Da pureza da substância inoculada, ou seja, se vamos imaginar uma cura, né? A gente vai chegar depois nos próximos itens, que isso pode ter interferência do espírito, ou pode ser uma ação essencialmente humana, encarnada, ou o mesclado, que é o mais comum. Gente, só um minuto, que tem gatos aqui miando, tá dando ruído para vocês aqui. Só rapidinho. Voltando aqui. Então, eu falei, são 3 condições. A pureza, né, a natureza desse fluido. Então, vamos colocar os 2 exemplos. Um exemplo que é, vamos dizer assim, ruim, e um exemplo bom. No caso de cura, obviamente, é o exemplo bom. Então, vindo de uma boa fonte, no caso, um espírito elevado, ele vai ter esse fluido mais sutil. Então, quando ele vai agir na matéria tangível, ele vai produzir. O outro exemplo também, se for um espírito ainda muito apegado à matéria, né, com mais paixões, encarnado ou desencarnado, esse fluido vai ocasionar o quê? Um desajuste, né? Porque é um fluido que vai estar, vamos dizer assim, contaminado por mais pensamentos, e esse fluido desajustado, né, contaminado,
vai agir no corpo físico e pode criar desajuste à nossa saúde orgânica, né? Que a gente tem desajuste, doenças e por aí vai. Eu dei um exemplo bom e um exemplo ruim. Ou seja, a natureza do fluido é um dos fatores. O outro fator que Kardec vai dizer é a vontade, né? Então, aquele que está dando passe, se ele tem uma energia da vontade, mas se ele tem uma vontade assim de curar o paciente, isso interfere também, né? E da mesma forma, aquele que está recebendo o passe, que deseja a cura, é importante que ele tenha um pensamento de fé para ficar receptivo, porque se a pessoa for descrente também, não que isso seja absoluto, vai embarrear a cura, mas vai atrapalhar. É o que Kardec coloca, a vontade, tanto daquele que está emitindo, né, os fluidos, quanto aquele que está recebendo, ela tem um papel importante. Então, a natureza, a vontade, e o terceiro item aqui depende ainda da intenção daquele que deseja realizar a cura, o homem ou o espírito, né? Então, esses três fatores aí. A vontade, os pensamentos, né? Se uma pessoa que ela está trabalhando nessa parte de passe e tudo, é importante que ela cuide, né, dessas questões. Pelo menos naquele momento de aplicação ali, que ela tenha os pensamentos equilibrados, porque isso vai interferir na natureza dos fluidos. E o outro é a própria natureza, que vai se dar pela constância de pensamento. Se a pessoa é disciplinada no bem e tudo, ela tende a ter fluidos mais benéficos, né? Mais próximos da natureza espiritual. E o contrário também, se a pessoa é muito apegada à matéria, esse fluido vai ser mais grosseiro, mais contaminado. Vamos dar prosseguimento. Lembrando que vocês podem perguntar, porque esse é um estudo, às vezes, até abstrato, e podem perguntar que a gente vê aqui. Se eu não souber responder, tem Felipe também, a Rejane, para contribuir. Vamos dar prosseguimento ao item 32. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Doutras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. O item 32, então, é uma enumeração, né, de como se dá esses efeitos. Às vezes é imediato e às vezes é um tratamento que vai ser prolongado, vai durar meses, né? Então depende de alguns fatores. Se a gente prolongar o estudo do magnetismo, o magnetismo ele é como se fosse uma subciência, né? É uma parte da doutrina espírita. Kardec vai dizer na Revista Espírita e em outras obras que a ciência do magnetismo ela completa o espiritismo, né? E vice-versa, uma depende da outra. Hoje a gente passou boa parte assim, um pouco esquecido desses estudos, né? Hoje assim está voltando, principalmente lá no Nordeste, alguns estados, né, Fortaleza, tem magnetizadores, pessoas que estudam isso. No movimento espírita, teoricamente, ficou algumas coisas, né? Todo mundo, eu acho que já teve a oportunidade, quando vai em reunião pública, tem câmara de passe, o passe espírita, algum desses requisitos dessas práticas, né? Isso que a gente está estudando aqui é o fundamento do passe espírita, né? Mas pode ser até mais completo também, né? O estudo do magnetismo ainda está para ser mais desenvolvido, ser estudado. Vamos dar
prosseguimento. Então, no item 32, Kardec está dizendo assim que depende, às vezes, do magnetizador, né? Vou dar um exemplo aqui e vocês vão se lembrar. Um magnetizador que curava com o poder do toque ou só da vontade. Quem a gente lembra esse magnetizador? Uma pessoa pouco conhecida, né? Jesus de Nazaré. Se a gente olhar lá, estudar os milagres do Evangelho, né? Jesus, ele aplicava isso. Então, tem passagem lá que ele só ia emitir pela voz, né? Cura-se, a pessoa curava, né? Há diversos tipos, né? Para não deixar dúvida, né? Seja pelo toque, seja por passe à distância. Né? Então, é só a gente estudar lá no Evangelho. E, na verdade, se estuda aqui, e da próxima semana vamos estudar esses milagres do Evangelho. Vamos dar prosseguimento aqui. No item, agora, 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, é pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, né? O magnetismo humano como se fosse assim, nada é inteiramente humano, assim, sempre vai ter uma participação da espiritualidade, mas é como se a maior parte do fluido emitido fosse do encarnado, né? Então, assim, um exemplo que a gente tem, agora eu vou até aproveitar esse item aqui para... eu tenho um livro aqui na minha casa, e a gente tem na história assim, um grande magnetizador, que foi o Mesmer, né? Deixa eu ver aqui, é o livro de Mesmer. Esse livro aqui ele é do Paulo Henrique de Figueiredo, e ele buscou lá os livros originais do Mesmer e traduziu. Então, o Mesmer, ele depois foi um dos espíritos da codificação também, né? Ele assinou algumas passagens que tem no livro dos espíritos e na revista espírita, essa parte, né? E ele foi um grande magnetizador, aplicava a cura, sistematizou, né, essa ciência que ele chamava de magnetismo animal. A palavra magnetismo assim é pela similitude, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Quando a gente está falando a palavra magnetismo aqui, nesse contexto espírita, não confunda com o eletromagnetismo da física, né? Vai ter algumas relações, a gente sabe, do estudo do fluido, né? Que ele passa por diversas transformações. O próprio perispírito tem uma parte que fala que tem também uma certa composição elétrica, né? Então, sempre há umas ligações, mas o eletromagnetismo é outra matéria, corrente eletromagnética, é outras coisas. Mas por que essa palavra magnetismo, né? Porque tinha uma similitude com os fenômenos elétricos que estavam começando a ser investigado, né, pelo cientista ali da virada do século XIX, do século XVIII para o século XIX. E uma outra coisa também que fez reforçar o nome. O Mesmer, que é esse do livro que eu mostrei para vocês, ele é um alemão, né? E ele aplicava muitas curas. Ele era um médico, era um intelectual formado, e no início dos seus tratamentos de cura, ele usava algo que era muito comum, né, para os médicos da época, que é usar o ímã, né, no tratamento lá, porque a gente sabe que a medicina naquele tempo ainda estava engatinhando, então se usava alguns artifícios, então usava a cura, né, no magneto, né, que eles imaginavam que aquilo de alguma forma contribuía ali para a melhora do estágio dos doentes, né. O Mesmer ele vai observar que era dispensado, podia ser dispensado o uso do ímã, né? E aí depois ele vai falar, então nem seria tão útil continuar a usar essa palavra magnetismo e tudo, mas como pegou, aí ficou, né, essa questão do magnetismo, mas depois dos outros tratamentos dele, ele nem usava mais o ímã, era mais o trabalho com as mãos, com o passe mesmo, né? Essa informação está aqui no livro, né, o próprio Mesmer que conta, mas a palavra pegou. Kardec, na Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, tem um vocabulário lá que ele vai dar uma sugestão. Seria melhor chamar esse campo de conhecimento de mesmerismo, né? Só que não pegou, então ficou o magnetismo, né? Só gostaria de
dar essa observação para vocês, né? Quando a gente fala de magnetismo, é outro tipo de fluido, é mais sutil ainda do que corrente eletromagnética, né? E a palavra às vezes é a mesma, mas é outro contexto. Vamos dar prosseguimento aqui. Aonde que eu estava? No item 33. Ele falou do primeiro. O primeiro é o magnetismo humano, que é o fluido que sai do próprio encarnado. A gente já viu isso, né? Nós encarnados emitimos fluidos a todo momento. Então, obviamente, que se for algo direcionado e desenvolvido, a gente automaticamente tem esse poder de transmitir fluido ou receber também. O segundo tipo de ação magnética, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É um magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito, né? O segundo, assim, se o primeiro é um tipo de ação magnética essencialmente humano, encarnado, enquanto encarnado nós emitimos fluido, o segundo é quando não tem a participação de nenhum encarnado, a própria espiritualidade é que age, né? Então, há curas em que a própria espiritualidade ela age diretamente sobre o paciente, né? É muito comum, né? Eu lembro que o próprio Felipe, depois nos comentários, a gente pode abrir aqui, né, nos comentários, falou que tem trabalhos em alguns locais que fazem curas espirituais, seja no movimento espírita ou em outros segmentos espiritualistas, né? Mas um fundamento que está por trás disso é isso. A espiritualidade ela tem essa capacidade, essa faculdade de agir diretamente, sem intermediário, no mundo aqui material, né? De aplicar a cura direta. Ou provocar o sono sonambúlico também, né? Então a emissão de fluidos fazem nos adormecer, né? Faz a gente entrar em sono também. A emissão de fluidos, ele faz a gente cair em estágio de sono, o sono sonambúlico, né? Isso também é uma coisa interessante. O terceiro tipo de ação magnética, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, os mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador, né? O magnetizador ele vai orar com fervor, com fé, vai pedir ajuda ao seu guia, ao seu mentor, né, ao seu próprio anjo da guarda, muitas vezes, que vai estar fazendo esse fluido misturado, né, da parte espiritual com a parte encarnada. Eu diria que um dos casos mais comuns é o terceiro, né? Não à toa, assim, quando tem aplicação de passe espírita, né, antes desse trabalho nós pedimos o auxílio dos bons espíritos, da espiritualidade, né? Então, tem esses três tipos. No item 34, para fechar aqui, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, né? Pode desenvolver-se por meio do exercício. Quem tiver em posse do livro aí, sempre quando eu repito uma frase aqui é porque é importante, né, a gente se ligar, então pode marcar. Então, essa faculdade ela pode ser desenvolvida por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional, né? No entanto, em época diversa e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuem em grau eminente. Nesses últimos tempos, aparecem muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é aquelas que não se opera fora da natureza e só são miraculosas na aparência. Olha só que interessante, como Kardec fecha esse item 34 com essa frase. Por que que ele começou esse capítulo falando da questão dos milagres, né?
e qual era o entendimento espírita para os milagres. Porque ele vai dizer que tudo isso que a gente está estudando, essas curas espirituais, passe, nada disso é milagroso, tudo tem uma explicação natural, uma lei natural, que é a lei desvendada aqui pela doutrina espírita, como a gente está estudando, né? É o que ele vai fechar no item 34. Tá bom, vou encerrar aqui para comentário. Obrigada, Paulo, pelos seus esclarecimentos. E, por enquanto, nós não temos nenhum comentário. Felipe ou Paulo querem falar mais um pouquinho? Pegar alguma coisa para trabalhar? Que o Paulo citou, né, eu sou frequentador, né, lá do Lar de Frei Luís, e muitas experiências, né, de experiências não que parece ser uma coisa de testes, mas muitas reuniões ocorreram de curas, né, então tem os tratamentos de cura com um espírito, com um médium mediunizado, e com um espírito, né, o responsável no plano espiritual. Isso aconteceu durante muitos anos, né, deu origem a esse livro, Medicina dos Espíritos. Então, em algumas reuniões, foi até permitido a fotografar, né, como essas reuniões, elas têm um estilo para acontecer, um estilo que eu digo são muito escuras, e então as fotos até são antigas desse livro, não tem muita qualidade, mas eles trazem, né, fotos mostrando como que estava o corpo antes, através de raio-x e ultrassonografia, aí mostra o objeto sendo retirado do corpo sem fazer nenhuma incisão, e depois faz-se o exame e vê que aquele objeto realmente saiu ali de dentro. Então, existe um médico, um oncologista, trabalhador da casa também, doutor Paulo Frutuoso, e ele é a ciência que fica ali na frente desses fenômenos, até para poder ajudar a desenvolver esse tema. Ele é um médico oncologista, por sinal. Então, é um livro que eu acho que vale uma leitura, né? Vale acompanhar, porque quando eu estudei essa parte, agora, né, com a explicação do Paulo, não derroga essa possibilidade, né? O Kardec, eu acho que dá toda uma base para se entender esses eventos, e para não achar que é algo milagroso, miraculoso e fora das leis naturais, né? Mas e certamente ele traz uma base, mas não traz um detalhe, né? Porque ele sempre diz que há uma variante. O Paulo falou no item 33, ele leu o trecho, ele disse assim, ó, a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras, mas ele só citou 3. Né, para você ver que foi ali um start, né, um início, o que Kardec fez, mas deixando um campo, eu gosto de dizer, bem delimitado assim. Vai daqui a aqui com variantes no meio. Né? Então, vale a pena estudar com muita calma, com mais calma do que a gente estuda aqui, por causa do tempo, e acessar esses livros escritos para análise, para ver se a base que a gente aprendeu está em concordância com o que está escrito. Né? E aí, entendendo melhor, revelando essas possibilidades do mundo espiritual no mundo material. Viu aqui que tem um pedido? Tá, Coloque ele vai... sim, claro. Beleza. E sempre, obviamente, a gente tem que ter, foi o que o Felipe falou, muito cuidado, né? Um senso crítico, para que a gente não caia em charlatanismos, né? Em pessoas que se utilizam dessa possibilidade das curas ou
da intervenção espiritual para o uso equivocado, né, dessas coisas. Mas que, obviamente, todo esse magnetismo ele pode se transferir através de uma oração, através de uma pessoa que se coloca do seu lado. Às vezes essa pessoa sequer sabe que ela tem esse magnetismo e ela tá ali e você se sente bem. Eu tenho a minha filha, quando ela era pequenininha, ela era desse jeito. Ela chegava, se a gente estivesse passando mal, por exemplo, ela chegasse perto da gente, colocasse a mãozinha, ela nem sabia que ela tinha isso, né? Ela falava, você vai ficar bem, tá? E a pessoa rapidamente ficava bem. Então, isso é uma impressão que que alguns espíritos trazem um pouco mais forte, um pouco mais leve, né? E às vezes nem sequer dão conta disso. Pode falar, Paulo. Você lembrou bem mesmo, né? A prece é um tipo de magnetismo espiritual. Né? O estudo da prece lá inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala abertamente do magnetismo, né? Que a prece ela não é apenas abstrata, algo, ela tem uma ação material, né? A prece ela Cheiro tem de uma queimado. a Pode falar, prece, Paulo, pode falar. a prece ela tem o poder da ação magnética, né? O Thiago está chegando aí, chegou atrasado. Seja bem-vindo aí, né? Junto com os colegas que estão acompanhando. Então, tem essa questão aí, né? Eu queria comentar também, assim, da mesma forma que os fenômenos mediúnicos, né? Os fenômenos espírita, tá aqui desde que o ser humano está na Terra, os poderes de cura também ainda acontecem desde sempre, né? Até em alguns locais no interior, a gente tem um exemplo aí daquelas pessoas com erva, né, que curam também, há um efeito. Então, são conhecimentos milenares. Né? Muitas vezes é praticado de um modo empírico, né, sem aquele sistematização, né, daqueles conhecimentos, mas como a gente viu no próprio texto de Kardec, a vontade ela é um dos determinantes. A vontade daquele que está aplicando, né, o magnetismo é aquele que está recebendo também, de mostrar receptivo. Então, tudo isso mora. E, às vezes, um abraço pode ser assim, né? Um abraço, quando a pessoa abraça a outra, né? Fique bem. Não falou que o magnetismo pode ser aplicado também por passo, por imposição das mãos, né? E, como o Felipe disse, tem diversas matizes, né? Então, a gente se lembrar também um médium muito famoso no movimento espírita, não necessariamente espírita, ele não era espírita, mas o tipo de cura que ele aplicava é estudado pelo espiritismo também, que era o do médium José Arigó, né? Que ele cortava, dissecava. E não tinha, né? A ciência não tinha uma explicação, né? Como se faz aquilo, né? Como uma pessoa, né, sem o uso dos protocolos, né, da sepsia e tudo, curava e não matava, né? Então, essas coisas às vezes são promovidas para a gente ver que há algo além da coisa material. E, assim, como ele fala, quando eu disse assim que é um campo aberto, que ainda pode ser mais explorado num bom sentido, mais estudado, por quê? Porque hoje em dia a gente tem que ter um certo cuidado, e você lembrou, né? E a Regiane também é da área do direito, a gente sabe que pode ter alguns problemas, então, assim, eu vou um parênteses aqui para colocar uma percepção minha, que não sei se é compartilhada por vocês e tudo, né? Como não está claro, aí eu vou omitir uma opinião minha, entre aspas, porque quando esse trabalho terapêutico no movimento espírita, na casa e tudo, o estudo disso tem que estar sempre respaldado por especialistas, né? Não da prática, assim, mas tem que ter um respaldo no estudo, né? E tem no movimento espírita associações médico-espírita, né? Então, se a pessoa tem um conhecimento da ciência e o conhecimento espírita, isso ajuda, né, a estudar essa parte. Porque a pessoa tem o conhecimento espírita, mas também tem o conhecimento da ciência. Por quê?
é justamente para ter um controle, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado disso, justamente para não afetar a saúde das pessoas e tudo. Então, seria assim até uma coisa legal se órgãos espíritas, eu não acompanho também, né? Estou falando aqui, de repente a coisa está sendo estudada, mas é muito legal que órgãos espíritas, que além de espírita, fosse também com profissionais ligados à área científica, né? Que pudesse estar estudando e divulgando isso. A AME, a Associação Médico Espírita, por exemplo, é uma que está sempre divulgando trabalhos relativos a isso. Gente, é isso. Esse tema é bastante interessante, bastante intenso. Sempre que a gente gosta muito, principalmente da pergunta de todos vocês, né, Luísa? Todo mundo deve fazer perguntas. Mesmo sem o Thiago aqui, faça as suas perguntas, coloque os seus comentários, porque é sempre muito enriquecedor para a gente, tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Não? Então, Felipe, eu vou passar para você agora, fica à vontade. Antes de você começar, deixa eu botar aqui, o Thiago botou aqui, bem colocado, Paulo, até mesmo para termos os cuidados de não adentrar em práticas de curanderismo. Isso aí, curanderismo, exercício falso da medicina, charlatanismo, a gente até comentou mais ou menos sobre isso aqui. É isso. Pode falar, Felipe. Tá bom. Obrigado. Boa noite, gente. Meu áudio tá bom, né? Já falei. Tá bom. Tá. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa noite. E mais nessa noite, né? E o tema em que eu fiquei responsável de provocar é o tema aparições, transfigurações dos itens do item 35 ao item 39. Né? Então, vou compartilhar aqui meu ponto de vista, não tem tempo de fazer uma análise parágrafo a parágrafo, como merece o livro, e a gente eu trouxe algumas coisas que eu vou aprofundar, outras não, mas vocês também podem trazer, e aqui a gente vai trocando, né, esse entendimento. Um tema muito interessante, aparições. Então vamos lá, vamos no livro. E ele começa assim, no item 35. No seu estado normal, o perispírito é invisível para todos nós. Bom, não tem nenhuma novidade aí. O perispírito, em seu estado normal, em seu estado não alterado, não conseguimos ver. E ele continua. Como, porém, é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular, o que torna momentaneamente visto. Então, ele está dizendo, sim, espíritos podem aparecer por ato da sua vontade, por uma modificação molecular. Muito parecido do que o Paulo falou, né? Fala de modificação molecular. Fala de uma modificação de algo que tem um estado normal, se modifica e depois volta para essa normalidade. Está falando de um fluido, de algo ainda não muito detalhado, rascunhado, definido pela ciência atual. Mas que através da experiência que ele passou, que não foi pouca, Kardec, ele consegue fazer algumas afirmativas que têm afirmativa com a experiência prática que ele teve. Né? Então, modificando o perispírito, o espírito se torna visível. E ele continua. É assim que se produzem as aparições.
que não se dão do mesmo modo aos outros fenômenos, fora das leis da natureza. Então ele diz, minha gente, é dessa forma, pela modificação molecular, um espírito pode se tornar aparente. E isso não significa que é milagre. Não está fora da natureza. Ele diz que é assim que se produzem as aparições e que elas estão regidas por uma lei. Né? Ou seja, está dentro da natureza. Está dentro da natureza da matéria. Fluido é matéria. E ele termina no parágrafo: nada tem esse de mais extraordinário do que o vapor. Do que o do vapor, que, invisível quando rarefeito, se torna visível quando condensado. Então, quando pensar em condensado, lembra da tampa da panela. Você vai aquecer a água, ela vai ferver, aí ela sai da panela e vai para a tampa da panela. Né? Então, ela vira um vapor e depois ela condensa na tampa da panela. Se você abre a panela, ela nem condensa, ela vai embora. Né? Então, ele está falando de uma forma muito simples, falando o que o Paulo ensinou para a gente, de forma comparativa, para que a gente tenha uma ideia dentro da linguagem limitada e da materialidade limitada que vivemos aqui, de exemplos, né? Segundo parágrafo. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, do perispírito, né? Então, ele está numa forma vaporizada e ele se condensa. E tem grau de condensação. Lembra do gelo? Tu pega a água, vai fazer o gelo lá, né? Aí, se você deixa pouquinho tempo, ele tem uma condensação, ele não tá gelo, tá meio gelo. Se deixa de um dia para o outro, fica gelo, né? Ele fica mais sólido. Então, ele diz, conforme esse grau de condensação do fluido do perispírito, a aparição, às vezes, é vaga e vaporosa. Então, já deu um exemplo. Tem aparições que são vaporosas, né? Vaporoso naquele... É só olhar o vapor no fogão da comida subindo assim. Você vê, não vê muito definido, meio vago. De outras vezes, mais claramente definidas. De outras, enfim, tem todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. Então, um espírito pode aparecer de uma forma vaporosa, muito vaga, até numa aparição que a gente confunda com uma pessoa. Então, esses são os dois extremos que ele coloca. E ele coloca assim no parágrafo último. As aparições vaporosas, aí já dá, né, um tipo de aparição, vaporosas, não muito definidas, são frequentes, sendo a forma sobre a qual se apresentam muitos indivíduos. Depois de terem morrido, as pessoas que lhes são afeiçoadas. Né? Então, é comum, é frequente, muitos indivíduos se aparecem nessa categoria de aparições vaporosas, na qual o espírito, em cima do seu fluido perispirítico, do seu perispírito, ele vai se tornar, de alguma forma, visível. E ele coloca o outro extremo oposto, na sequência do texto. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosos exemplos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprimirá em seu envoltório todos os sinais exteriores que tinham quando vivo. Né? Então, aparições vaporosas e aparições tangíveis. Kardec vai colocar esses dois extremos para a gente entender agora.
né? As tangíveis, que se confundem com a realidade, e as vaporosas, que quase não se vê, imprimindo no seu envoltório seus sinais exteriores quando se tinham visto. Beleza? Tá. Então, o que ficou de importante nesse item? E a gente tem que lembrar uma coisa. Um livro de Kardec, vê se vocês concordam. Cada capítulo e cada item é um pedaço de uma colcha de retalhos, em que cada item que ele coloca é um retalho, que ele vem costurando. Ele vem costurando. Como o Paulo comentou, muito bem lembrado, ele está falando de fluido nesse capítulo, que a gente está vindo aí desde há 2 semanas, mais ou menos, né, o Paulo falou, para depois entrar na questão de Jesus, em alguns eventos de aparições que ele teve e como a gente vai interpretar isso segundo o que ele colocou aqui. Então, por isso que é importante a gente ir no detalhe, para entender, para não se perder no livro. Então, o que é importante entender desse item? Bom, o perispírito em seu estado normal é invisível. O espírito, com o ato da vontade, através de uma modificação molecular no fluido, que é a matéria, torna-se visível por algum momento. A aparição pode variar de vaporosa pouco definida até tangível real, bem definida. E que nada disso é extraordinário, é milagre. Nada disso. Tudo dentro de leis que regem os fenômenos. Né? Que as vaporosas, as mais sutis, são mais frequentes e as tangíveis são um pouco mais raras. E vamos para o item 36. Pode colocar a dúvida aí, tá, gente? Eu paro aqui na hora para responder, aproveitando o assunto. O item 36, ele vai falar de aparições tangíveis. Vamos lá, vamos ver o que ele quis dizer. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, sem, contudo, terem suas qualidades. Já para tudo, olha, as aparições tangíveis, apesar de parecer que era uma pessoa, né, ela não tem matéria igual à matéria que nós somos feitos. É isso que ele quer dizer. Pode parecer idêntico, mas não é em termos constitutivos, não é a mesma matéria. E ele continua assim: em virtude da natureza fluídica que as caracteriza, não pode ter a mesma coesão da matéria, porque na realidade elas não possuem carne. Né? Aquela aparição que é tangível, você pode sentir com o tato, com o sentido do tato, você olha com uma perfeição quase que idêntica, elas não foram formadas de carne, desse material, deste tipo de matéria. Foi formada da matéria fluídica, perispirítica. E ele continua: formam-se instantaneamente e desaparecem do mesmo modo. Ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Né? Então, aparecem, muito real, depois somem. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os homens. Só quem tem esta matéria é que passa por este processo. Este ser que está aparecendo e que é tangível, que é uma aparição em que seu fluido se condensou de uma forma que ele ficou visível a este olhinho, a este olho nu, né? Sem precisar estar emancipado da alma, né? Sem precisar ter a capacidade de dupla vista ou segunda vista quando encarnar. Ele aparece e ele desaparece, porque ele é constituído de uma matéria que não é esta que está aqui,
não sendo regido pelas leis desta matéria aqui. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Né? Porque ele pode vir aqui do meu lado assim, ó. É porque nem dá, a minha mão nem dá, né? A minha mão sempre vai vir de algum lugar, né? Ele simplesmente fala tum e tum. Ele não precisa veio de lá e, né, não tem ali uma qualidade, não precisa ter uma qualidade de movimentação. Foi o que eu entendi. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto não tem um corpo de carne, um corpo carnal. Os golpes que porventura se lhes desferissem atingiriam somente o vácuo. Né? Então, não tem como você interagir com este tipo de matéria, prendendo, encarcerando, agredindo, né? Porque não é constituída desta matéria aqui. Aí pode colocar aí, Regiane, por favor, concluir aqui o parágrafo. Quando falamos de aparições tangíveis e vaporosas, estamos falando de manifestações com certa materialização. Essas aparições são diferentes daquelas que vemos no plano mental? Bom, quando se fala de materialização, eu não consegui associar aparições tangíveis. A gente nem terminou o parágrafo, mas eu consigo concluir a pergunta no meu ponto de vista. Quando fala-se de aparições tangíveis, eu não consegui associar o que ele está dizendo aqui com o fenômeno de materialização. O que eu quero dizer com isso? Que o fenômeno de materialização não existe? Não, ele existe. Ele só não é o que ele está dizendo aqui. Vou explicar por quê. Porque eu acho que a materialização necessariamente depende do fluido do médium, que está emancipado da alma. No entanto, as fotos dos fenômenos de materialização, a gente consegue-se ver os fluidos saindo do médium, pelos orifícios do médium e formando aquela imagem. Né? Então, de novo, os fenômenos de materialização é algum fenômeno de aparição tangível? É. Mas é o que ele está dizendo aqui especificamente? Não. Meu entendimento. Legal? Quando falamos de aparições tangíveis, estamos... era aquela pergunta. Respondi, tá? No meu ponto de vista. Então, vamos lá. Aí coloca a segunda... obrigado, Regiane. Por exemplo, quando algum médium percebe um espírito, vê sua imagem, mas através do seu plano mental, como se fosse um pensamento, estaríamos falando de aparição, visto que não houve materialização? A minha resposta é sim. E ele vai falar isso no item 38. Então, segura aí, segura a peteca aí, que a gente vai chegar lá. Então, beleza, vamos lá. Vamos destrinchar isso aqui. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode conversar, trocar ideias, sem suspeitar da sua natureza, mas que não demoram longo tempo entre os homens e não podem tornar-se comensais de uma casa nem figurar entre os membros de uma família. Então, vamos ali. Vamos palavra por palavra. Então, o Kardec coloca uma palavra chamada agênere. Joga no dicionário, não tem nem resultado. Então, e o Kardec coloca essa palavra no vocábulo espírita, se eu não me engano, do Livro dos Médiuns. Ele coloca essa palavra, agênere. Então, é um neologismo. Kardec criou essa palavra para poder explicar uma experiência que ele teve.
Que experiência foi essa? Uma experiência de aparição tangível, onde ele diz assim, essa aparição, você conversa, você troca ideia, sem suspeitar da sua natureza. Você parece um encarnado, mas não demora-se longo tempo, mas que não demora um longo tempo, não fica longo tempo, não se pode tornar comensais é que come contigo habitualmente, um integrante da família. Não é para que a gente entenda aquilo como um ser encarnado. Né? Aí ele coloca, o autor, né, o Kardec, coloca um asterisco no agênero e coloca assim, variedade de aparição tangível. Certo? Então, quando ele faz o primeiro parágrafo do 36 e depois ele diz tal o caráter dos agêneres, que ele quer dizer que o primeiro parágrafo do 36 se explica por um agênere, e ele já dá uma explicação do que é a agênere. É uma variedade de aparição tangível. Estado de certos espíritos quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva a ponto de produzirem completa ilusão. Aí tem ali, né, vocábulo espírita do Livro dos Médiuns. É aqui que eu tinha lido, então. É onde ele colocou esse neologismo, essa palavra que ele criou para poder expressar aquela experiência que ele teve. Né? Então ele coloca assim, depois, o último parágrafo. Além disso, os agêneres denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e insólito, qualquer coisa de estranho e incomum, que lembra, ao mesmo tempo, a materialidade e a espiritualidade. Então, assim, prestando atenção, olhando direito, tem uma característica que difere da matéria igual de um ser encarnado. E ele continua. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e penetrante, não possuindo a nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve, quase sempre sentenciosa, ou seja, uma linguagem concisa, direta, fundamentada, nada tem do brilho e da volubilidade, né, da inconstância da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação particular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e quem com eles se põe em contato, embora tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: isto é uma criatura singular. Ele está fazendo um relato de uma experiência que ele teve, de uma aparição tangível, e que ele chamou essa aparição, esse ser, de agênere, e ele deu atributos. Ele falou, cara, bicho, licença poética aqui para o Felipe para interpretar o professor. Ele disse, ó, eu vi o negócio e não era nem um espírito e não era nem um ser encarnado. O olhar dessa aparição não era definida, mas ela era penetrante, é um olhar fixo, tipo de olho no olho. Não possuindo nitidez, a nitidez no brilho, né, que reflete essa luz aqui no olho. A linguagem dele, a forma com que ele se comunicava, sempre, é invariável, sempre, conciso, direto e fundamentado. Diferente do brilho do olhar humano e da linguagem humana. Então, eles causam uma sensação de surpresa, até porque chega do nada, inspire uma espécie de temor, para dar aquele sustinho, né? Opa, o que é isso? Em quem com ele se põe em contato, e ele diz, ali está uma criatura singular. Né? Então, Kardec fala de uma aparição tangível, não cita o que tinha à volta dele para dar suporte a essa aparição, né? Então é sim, no meu entender, uma
uma condensação do perispírito dessa aparição que se tornou visível aos olhos da carne. E não só as materializações têm essa propriedade, mas esse tipo de aparição tem esse tipo, né? Legal? Então, peraí. Vamos resumir o pagode aqui para ver se a gente entendeu alguma coisa aqui. Resumo. As aparições tangíveis não possuem as qualidades de matéria física. Essas aparições não são como os humanos encarnados. Aparecem instantaneamente, desaparecem instantaneamente. Não nasce e não morre, né? São vistos e deixam de ser vistos. Não pode, neles, matar, prender e agredir. Né? E os agêneres, que ele colocou como uma característica deste tipo de aparição, que possivelmente foi uma experiência que ele teve. Que é um termo que foi criado por ele, um neologismo, é um exemplo, é um tipo de variação tangível. Você conversa, troca ideia, até porque conversar e trocar ideia é um atributo do espírito, do pensamento, e o pensamento é um atributo do espírito. Não é comensal, ele não vai te visitar todo dia, não vai almoçar todo dia com a gente, né? Não é um membro da família. Lembra ao mesmo tempo a materialidade e a espiritualidade, não possui nitidez no olhar, na linguagem breve e sentenciosa, essa parte que eu citei anteriormente. E nisso, eu fui buscar um exemplo que poderia ter uma certa credibilidade e que poderia se aproximar muito dessa experiência que o Kardec definiu. Então, eu vou até colocar aí para vocês o link da FEB de um estudo sobre a estrada simbólica de Emaús, uma passagem que está em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35, os versículos, que cita que após a morte de Jesus, alguns discípulos viajaram de Jerusalém para Emaús. E nessa viagem, como a morte era muito recente, e essa viagem, ela era assim, de muita tristeza, eles estavam reclamando, estavam recordando o mestre. E do nada se aproximou um viajante, um caminhante, né? Ou, sei lá, se estava em cima do camelo, se não estava, também não sei dizer. Aproximou-se um viajante, revelando-se compadecido com as dores daqueles discípulos. E a cada informação que esses discípulos colocavam, é colocado na passagem que ele coloca assim: o gentil viajante apresentava explicações lógicas à luz da interpretação dos textos sagrados, esclarecendo-os amorosamente. E aí foi naquela caminhada, naquela troca de ideias edificantes. Eles chegaram no local, chegaram na aldeia em Emaús e foram ceiar, né? O viajante foi convidado a entrar e foram ceiar, foram se alimentar. E no momento em que viram o peregrino abençoar o pão, os discípulos caíram em si, reconhecendo Jesus, que com eles estiveram durante toda a jornada. Né? Então mostra para mim, e eu quis compartilhar com vocês, uma semelhança do que Kardec, da experiência que o Kardec teve, as experiências desses discípulos, em que eu não vejo nenhuma impossibilidade de Jesus querendo ajudar, querendo confortar, querendo dar esperança, usar essa ferramenta, esse fenômeno. Por quê? Porque esses viajantes, depois de passarem um período sofrendo, os discípulos, eles resolveram dar continuidade à divulgação da mensagem do Mestre. Então, não vejo nada de impossível e vejo
algo de muito nobre, de muito edificante, o motivo disso ter acontecido. Aí depois dá uma lidinha nesse texto por completo, que é maravilhoso. Cita passagens de Emmanuel, que ajudam a entender passagens do Irmão X, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Então, vale a pena. Beleza? Então, simbora. Vamos mudar de tema aqui. Vamos falar agora de aparições. Item 37. Pega o livro aí. Item 37, aparições de espíritos encarnados. Então, ele vai falar de aparições de gente que está encarnado, mas que não é com aquele corpo, obviamente. Então, vamos lá, o parágrafo. Como o perispírito é o mesmo, tanto nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer num ponto diverso daquele que repousa o seu corpo, com os traços que lhes são habituais, com os sinais da sua identidade. Foi esse fenômeno da qual se conhece muitos casos autênticos, de que levou à crença da existência de homens duplos, homens duplicados. Né? Aí nota do escritor, do autor do livro, de Kardec, ele diz: exemplos de aparições de pessoas vivas, Revista Espírita, dezembro de 58, fevereiro e agosto de 59, novembro de 1860. Então, o que ele está dizendo é que a existência de homens duplos é uma crença, ponto. Que, por tudo que foi falado até então em suas obras, Kardec disse que é possível, por exemplo, a gente liberto do corpo, em sono, emancipado, em êxtase, a gente se tornar visível em alguma outra parte dessas nossas regiões ou de outras regiões. Né? Ele coloca assim muito amplo essa possibilidade. Item 38. Ele vai falar de aparições vaporosas. Então, ele classificou entre, logo lá no início, aparições vaporosas e tangíveis. Falou da tangível, falou do encarnado que pode aparecer, se tornar visível, e agora vai falar de aparições vaporosas. Acabando o tempo, né? Ele diz assim, vou dar uma corridinha. Um efeito peculiar, um efeito especial aos fenômenos dessa espécie consiste no fato de as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não serem perceptíveis a toda a gente indistintamente. Então, o que ele diz, no que eu entendi? Né? Uma aparição vaporosa, ou até mesmo uma tangível, ele coloca essa possibilidade, pode ser percebido por mim, pela Regiane. Mas o Paulo ali na sala, cara, não estou vendo. Então ele coloca isso como possível. Aí ele continua. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem também o querem. Quando e a quem eu vou aparecer para o Paulo e para a Regiane, não vou aparecer para o Felipe. Independente se é vaporoso ou se é tangível. Lembre-se que dentro de vaporoso tem uma infinidade de graus e de tangível também. Um espírito, ele continua lá no livro, um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso acontece porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal, levando-se em conta que, além dessa modalidade de vista não ser dada a toda a gente, pode ser retirada, se for conveniente, pela só vontade do espírito
aquele a quem não se queira mostrar, como pode dá-lo momentaneamente se julgar necessário. Ponto. Aí ele termina o parágrafo aí. Então, o que eu entendi? Aparições vaporosas e até mesmo tangíveis, elas podem ser seletivas para as pessoas, em locais, em assembleias, só que essas aparições se efetuam por meio da vista espiritual. A aula anterior, que a gente viu. Vista espiritual, segunda vista. Aí ele consegue fazer essa seletividade de aparecer para um e não para outros. Ele continua assim. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, mesmo nos casos de tangibilidade, não tem, pois as propriedades da matéria ordinária, essa matéria. A não ser assim, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos, de sorte que as pessoas presentes perceberiam. Se tiver este tipo de matéria, estes olhos foram feitos para capturar este tipo de matéria. Né? Então, a gente conseguiria ver. E ele coloca uma nota, Kardec mesmo, o autor, ele coloca uma nota final que eu acho que fica como exemplo e orientação, melhor dizendo. Ele diz assim: só com extrema reserva se devem acolher as narrativas de aparições comumente, puramente individuais. Ele diz assim, gente, com muita reserva, né, sem dar publicidade, com muita indiscrição, com muita calma, com muita reserva, com muita privacidade, deve-se colher as narrativas de aparições puramente individuais. O que eu entendia? Que não tenha outras pessoas juntos vendo, né? Que em certos casos não poderiam passar de efeito de uma imaginação superexcitada, que poderia ser produto da imaginação daquele que narra o fato. E ele termina: convém, pois, levar em conta muito escrupulosamente, com cuidado, né? Porém, levar em conta com muito cuidado as circunstâncias da aparição, a honradez da pessoa que relata, assim como o interesse que ela possa ter em abusar da credulidade de indivíduos excessivamente confiantes. Então, ele dá mais uma fórmula. Então, olha, avalie as circunstâncias, entende quem é a pessoa que está passando a comunicação e o interesse dela, né? No relacionamento, seja de qualquer gênero, o tempo é um livro aberto. Né? Com o tempo você vai conhecendo, entendendo o interesse que move cada um. Né? Então, nas reuniões em que esses espíritos aparecem, eu imagino que com muita reserva acolher essas narrativas, né, que sejam individuais, você pergunta, não vi, não sei o que, eu vi, não vi, né? Qual foi a circunstância, quem é que falou que viu e o interesse para poder, de repente, tornar público ou para compartilhar, de fato, aquilo que aconteceu, que eu acredito e confio de que foram os atributos que ele usou para contar sobre um agênere, na definição dele para a gente. Legal? Então, assim, para resumir, o que foi o item 38? Aparições vaporosas. Bom, é um efeito peculiar, próprio, individual, podendo ser vaporoso ou tangível, não sendo perceptível a todos. Existem aparições tangíveis pela segunda vista, que é seletiva a quem deve ser visto. Então, ele fala dessas aparições vaporosas sob o aspecto da segunda vista e que essa visão ela é seletiva, inclusive para aquele quem vê, que precisa dessa faculdade, né,
que a gente pode chamar da vidência, da segunda vista, da dupla vista, da vista espiritual, foram os sinônimos que ele utilizou na aula anterior. Né? É uma modalidade que não é vista, é uma modalidade de vista, que não é dada para qualquer um e que pode ser retirada de qualquer um. Né? E ela também é uma condensação do perispírito, não tendo as propriedades da matéria. Aí traz aquela pergunta, por favor, Regiane, do Tiago, ver se a gente consegue abordar ela agora. Por exemplo, quando algum médium percebe um espírito, vê sua imagem através do seu plano mental. O que eu entendi, quando você falou até aqui, que é um fenômeno, ele está emancipado, né? Ele está mediunizado, ele está emancipado. Como se fosse um pensamento. Estaríamos falando de uma aparição, visto que não houve materialização? Você está falando de um médium que ele viu no seu plano mental e é uma aparição. No teu exemplo, eu classificaria ela como vaporosa, que é uma coisa individual, particular, própria. Né? Numa aparição tangível, que pode-se também se falar de um outro grau de aparição tangível, a materialização tem uma característica de aparecer para outras pessoas. Aí ele coloca mais uma perguntinha aí. Deixa eu botar aqui, peraí. Foi. Essa instrução é tão conjuntural ao nosso momento atual. Instruções espirituais que não se limitam a esse campo. Se eu entendi bem, campo deve ter dito em relação à nossa materialidade, né? Conjuntural, acho que você quis dizer no sentido de o momento é propício, né, em função do que temos, né? Eu chego a concordar contigo. Item 39, transfigurações, só para terminar agora, para passar a palavra para vocês. Transfiguração. Transfiguração, o que é transfigurar? Figurar é aparecer. Transfigurar é mudar esta forma. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, isso já é um fato, que ele já colocou como introdução lá, que é possível, e agora ele já vem, olha, podendo o espírito operar transformações na contextura lembra trama de tecido, né? Trama, na textura, na contextura do seu envoltório perispirítico, essa forma, e irradiando esse envoltório em torno do corpo, qual uma atmosfera fluídica pode se produzir na superfície mesma do corpo, superfície do corpo material, um fenômeno análogo, semelhante ao das aparições. A imagem do corpo real pode apagar-se mais ou menos completamente sobre essa camada fluídica e assumir outra aparência. Ou, então, vistos através da camada modificada, a semelhança de um prisma. Os traços primitivos podem tomar outra expressão. Então, ele está colocando duas ocorrências, dois fenômenos em que alguém, né, um corpo encarnado, um espírito modifica o seu envoltório perispirítico, que não é uma novidade, acontece nas aparições, e depois dessa modificação ele irradia esse envoltório, e esse envoltório e essa figura e essa imagem, né, colide, não sei se é a palavra melhor para dizer, ela
aparece no corpo, ela colide no corpo e ali toma-se uma outra figura, uma transfiguração. Né? A imagem do corpo real pode se apagar-se mais ou menos sob camada fluídica, ou então ser vistos como se fosse um prisma, né? Que tem as faces e de cada lado você consegue ver o efeito da luz refletindo de formas, né? Então ele diz que você pode ver o rosto e a imagem sobreposta. E ele termina assim o parágrafo: se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. A expressão de um semblante feio torna-se belo, radioso até luminoso. Se, ao contrário, o espírito é presa de más paixões, um semblante belo pode se tornar um aspecto horroroso. No que ele diz sobre tenha uma expressão bela, a gente lembra da transfiguração de Jesus, que vai ser, o detalhe disso vai ser nas próximas aulas, em Mateus 17, 2, 9, onde o rosto dele, né, resplandeceu como um sol, e suas vestes se tornaram brancas como luz. Estou olhando a passagem para não cometer nenhum erro do que Mateus relatou. Né? Então, ali, como um fenômeno em que o perispírito ele foi irradiado, essa imagem, né? Como ele coloca lá no início, esse envoltório perispirítico foi irradiado no corpo de Jesus e ali perdeu-se, ocultou-se, perdeu a palavra errada, ocultou-se a forma do rosto de Jesus, aparecendo um sol, resplandecendo como um sol, não aparecendo o sol, mas emitindo luz como um sol, assim como as suas vestes. Bom, ao contrário, quando o espírito é preso de más paixões, um semblante belo torna-se aspecto horroroso. E o que a gente pode lembrar de exemplo nesse aspecto são as evidências de grupos de estudos e de trabalhos sérios em que tem a aparição ou mesmo a transfiguração de animais, de seres estranhos, né, no médium, materializado. Né? Então, a gente vê que isso são fenômenos que acontecem nesses dois aspectos morais. Né? E ele termina assim o item. Caramba, trazei muito. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre as qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Aquele que se transfigura refletirá os sentimentos que tem. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o fato de serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por serem se basearem na matéria carnal visível, ao passo, nas aparições puramente fluídicas, não há matéria tangível. Bom, era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Acho que tem algumas dúvidas aí. Se der para responder, a gente faz. Essa transfiguração pode ser mais fácil ou mais difícil, feita de acordo com certas vivências coletivas. Não sei o que você quis dizer com certas vivências coletivas, e a transfiguração não acredito que seja um fenômeno corriqueiro. Né? Então, acho que exige uma
exige exige um certo trabalho, porque Jesus ele subiu ao monte para que esse efeito de transfiguração pudesse ser ocorrido. Também subiu ao monte porque ele queria só levar os 3 discípulos para particularmente entender o fenômeno. Mas, assim, eu não consigo responder concordar com a sua afirmativa, que de fato eu não entendi em detalhe. Eu posso até falar sobre ela depois, mas acho que o Paulo também queria falar alguma coisa, mas antes deixa eu botar aqui para você, Felipe. A exemplo, um certo grupo de espíritos que comete crimes em comum e em razão deles se transfigura de forma semelhante. Tiago, olha, espírito não comete crime. Você está falando crime como... Você falou crime, eu estou entendendo crime como é aqui. E é espírito. Eles podem sim estar imbuídos e no controle de certos encarnados para que tais fatos ocorram. E em razão deles se transfigurarem de forma semelhante a quê? Assim, eu conheço relatos, não tive a experiência, de transfigurações até de seres encapuzados. Né? O médium deforma, mas ele não deforma, né? Para poder aparecer uma imagem de um ser encapuzado. E era um irmão nosso, filho de Deus, mas com aquelas ideias ainda imperfeitas, como as nossas, mas um pouco mais. E ali ele colocava aquela imagem para poder ganhar importância, ganhar temor, dar o temor, né, ao grupo que estava presenciando aquilo. Existem transfigurações naturalmente coletivas? Não sei te dizer. Né? Transfigurações em que muitas pessoas se transfiguram, não sei te dizer. Eu acho que uma outra que eu conheço com segurança foi a de Jesus, em que Elias e João Batista revezaram a sua imagem, mas não foi em cima de um corpo físico, foi no ar, no meu forma de entender. Então não seria uma transfiguração, mas apareceram sim 2 personagens. Apareceram uma obra coletiva, isso que eu quero dizer. Mas não era uma transfiguração, não foi em cima do corpo de Jesus, no que eu entendi desse fenômeno. Paulo, você queria falar alguma coisa? Sim, gostaria de comentar brevemente, porque eu sei que está no final. Dizem que uma coisa muitas vezes repetida se torna uma verdade, né? É problemática, a gente fala sobre isso. Mas é mais uma dica. Estudem o livro dos médios, assim, para o pessoal que está assistindo, faça revisão. Leia o livro dos médios, 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 leia o livro dos médios. Por quê? No livro dos médios, porque eu como facilitador de estudo nesse trabalho do GELCO, eu gosto muito de fazer essa revisão, porque as pessoas às vezes têm aquela coisa, eu já li o livro dos espíritos, aí não abre mais. Eu já li, já fiz o GELCO lá no CEV, o livro dos médios, e a pessoa acha que sabe, e trabalha há 15, 20 anos em trabalhos mediúnicos e não estuda mais. Aí vai estudar outros autores que acham que o livro dos médios é o ABC. Isso é uma grande ilusão. Eu diria para vocês, a doutrina espírita não se encerra Kardec, obviamente. Tiveram continuadores, mas eu digo com toda segurança. Ninguém mais, seja espírito ou encarnado, estudou mais os fenômenos de espírito do que Allan Kardec. E a revista espírita tem vários casos. E aí eu coloquei no site isso aqui. Todos esses fenômenos que a gente vem estudando aqui, tangibilidade, transfiguração, homens duplos, né, bicorporeidade, está lá na segunda parte do livro dos médios, do item 1 ao item 7. Então, muitas vezes a gente chega com uma dúvida aqui, é porque a gente abandona o livro dos médios, mas está lá explicado com a clareza, e está lá, ele explica o que é transfiguração, o que é bicorporeidade, como que ocorre a tangibilidade, como é que o médium ele observa, ele consegue ter a percepção dos espíritos. Então está lá claro. Então faça essa revisão, assim, a gente tem aí o próximo encontro, 7 dias, então assim, eu acho que
10 ou 15 minutinhos de leitura, dá para fazer essa revisão e estudar lá. E só duas coisas. Por exemplo, nós comentário do que foram feitos ali, do Tiago colocou, por exemplo, tem dois termos que, por exemplo, Kardec não usava. Plano mental, por exemplo, um pouco confunde, né? Porque fala assim, se observa com o quê? Com o perispírito, né? E outro termo também, materialização, por incrível que pareça, foi um termo que autores posteriores que quiseram investigar os fenômenos espíritas porque acharam que Kardec não investigou suficientemente ou foi muito religioso, essa era a crítica que eles faziam com Kardec, né? Porque Kardec dava muita atenção ao lado moral, isso existe mesmo na história do espiritismo. Aí não, porque tem que ser estudado mais cientificamente. Bozano, essa turma toda, Ernesto Bozano, Alexander Aksakoff, Charles Richer, todos eles era insuficiente e quiseram investigar os fenômenos espíritas pela sua própria autonomia. Então criaram termos específicos, a gente tem que estar ciente com isso, é o nosso papel de facilitador aqui. Por quê? Porque não houve uma continuidade assim, levando em conta o que Kardec já fez. Muitos quiseram inovar, tá? Então, por exemplo, materialização, Kardec jamais usou esse termo materialização no sentido de um espírito ficar tangível. Vocês podem fazer pesquisa da palavra lá no Kardecpedia, que tem todas as obras de Kardec. Kardec vai usar materialização só quando ele fala de fluido espiritual, que é assim, quando está etéreo na origem, e aí a materialização que a gente vê nos mundos materiais, que é a matéria em estado, né, que é como a gente conhece nos mundos materiais. Ela é o único contexto que ele usa materialização. Ele vai falar sempre em tangibilidade, o perispírito fica tangível. E no livro dos Médios, o Erasto, ele dá a teoria. Erasto, São Luís, Santo Agostinho, Sócrates. E qual é a origem dos espíritos? Qual é a teoria dos espíritos da codificação? Todos esses fenômenos de efeitos físicos, seja da tangibilidade, movimento de objetos, ele é o seguinte, é o fluido do espírito misturado com o fluido do médio de efeitos físicos. Forma um fluido só, e é isso que está por trás de todos esses fenômenos. Essa é a teoria. Agora, se você for pesquisar a metapsíquica de Charles Richer, ele não considerou que tinha os fluidos espirituais do espírito, achava que era só a substância do médio. Ou seja, o que eu estou querendo chegar aqui? Tem que ter cuidado com isso quando a gente for estudar autores. Tem autores que não levaram em consideração a teoria que está no livro dos médios, tá? Então é importante. Eu não estou aqui dizendo que a pesquisa dele estava errada e tal. Aí cada um seguir. Mas a teoria que está no livro dos médios é uma, né? Então é só para a gente ter esse cuidado aí, né? Bom, o papo está muito interessante. Teria mais coisas para a gente falar sobre esse assunto. Tem muita coisa. Eu gostaria, por exemplo, de falar. Acho que Paulo até reduziu bastante, Felipe também. Mas a gente precisa encerrar, infelizmente. Mas a nossa conversa pode continuar lá no nosso grupo, né? E vou deixar para você, né, Felipe, a prece final. Por favor. Tá bom. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que as distrações visuais não interrompam o nosso momento de comunhão, em que juntos em pensamento a gente agradece ao nosso Pai, a Deus, a oportunidade da vida, agradece a oportunidade de estar reencarnado e agradece a oportunidade de fazer parte desse grupo de estudos em que a gente, a cada dia, aprende um com o outro. Agradecemos toda a inspiração, toda a proteção, toda a vibração positiva irradiada pelos benfeitores, nossos anjos protetores, pelos protetores do nosso lar, pelos protetores do Centro Espírita Luz e Verdade. Que esse vento ocorreu
maior perfeita ordem, e que proporcionou momentos em que a gente se elevou do nosso singelo corpo material, investigando ideias do mundo espiritual, do verdadeiro mundo. Que possamos fazer aquilo que nos cabe, estar de mente aberta, coração abertos, para novas ideias, novos sentimentos, novas atitudes. Que esses serão o motivo, a essência da nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Paulo. Obrigada, Felipe, pelas considerações. Foi muito bom. Boa noite a todos e até semana que vem. Não esqueçam de ler os tópicos, tá bom? Até mais, Boa semana, gente. Boa semana. Tudo de bom.